Olá pessoal, dando continuidade à aula anterior, onde a gente já havia determinado as vazões médias, mínimas e máximas do nosso sistema, né? Então eu organizei isso aqui em forma de tabela, né? Algumas pessoas gostam de tabela, outras não. Eu particularmente gosto muito, porque deixa os dados de uma forma muito mais organizada e fácil da gente, né, tá buscando a referência. Então, no término do exercício, a gente chegou a esses valores, né? Vazões mínimas, média e máxima. Esse trecho D aqui é interessante, né, já que ele é aquele trecho regularizado, as vazões são constantes, né, o trecho E aqui todos. A gente observa o seguinte: quando a gente coloca esses dados de forma organizada, a gente pode ver uma coisa. Quando a gente está dimensionando, a gente pensa o seguinte: que a vazão naquele trecho C, a vazão máxima é 220, né? E quanto que a vazão nos outros dois trechos lá, do trecho A e do trecho B, são vazões máximas menores. Mas o que acontece? Se a gente olhar aqui na vazão média, segue a lógica, né? Que lá no trecho A tem a maior uma captação, há uma perca, e depois no trecho B, que já perdeu aqueles 4%, se mantém no trecho C constante e depois se divide, né, em dois trechos. Então aqui faz todo sentido. Quando a gente olha para a média, a gente vê exatamente o que aconteceu. Captou uma quantidade, uma parte foi perdida, né? Manteve a vazão, depois manteve e depois se dividiu, que na verdade é a mesma, apenas foi dividida. Então, a vazão no trecho C só vai superar as vazões no dia de máximo consumo diário, né? Lá no K1. Ok? Então, pegando isso aqui, eu já coloquei aqui os diâmetros calculados e os diâmetros adotados. Para resolver esse exercício aqui, eu adotei a metodologia seguinte: para baixo ou para cima, eu joguei para o valor mais próximo, ou seja, 320 e 1 está mais próximo do 320 do 300, perdão, do que do 350. E assim por diante. Como aqui está mais próximo do 350, aqui 127 já passou do 125, então está mais próximo de 150. Aqui também um diâmetro de 100 daria, se a gente verificasse a velocidade, só que ficaria muito próximo da velocidade máxima. E às vezes você não quer que dê nenhum problema no seu sistema, então é melhor você trabalhar numa faixa de velocidade mais média, né? Mais próximo no valor de 2, por exemplo. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó, o cálculo dos diâmetros. Como que eu cheguei nesses valores? A gente sabe que vazão é área vezes velocidade. Então, se a gente isolar a área, a gente tem que a área é a vazão, né, sobre a velocidade. Então, a área é o que? A área é o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Né? Eu só substituir a área aqui pela área mesmo. Então, se a gente isolar isso aqui mais ainda, como vai ficar? Essa fração π sobre 4, a gente passa para o outro lado invertida. Então, vai 4 sobre π. E de cá ficou o diâmetro ao quadrado. Então, continuando, o que acontece? Isolando o diâmetro, eu vou fazer o que? Diâmetro, esse expoente eu passo em forma de raiz, então quer dizer que o diâmetro que eu quero encontrar é igual 4 vezes a vazão sobre a velocidade vezes π. Então, a gente sabe o seguinte, que a gente quer achar um diâmetro que trabalhe numa faixa de velocidade adequada. Então, o que a gente usa? A gente usa 2, porque 2 é a velocidade média, né, intermediária. Então, se a gente substituir aqui na fórmula por 2, né? Deixa eu pegar aqui. Se a gente substituir aqui a velocidade por 2, vai ficar o que? 4 sobre 2, a gente pode simplificar isso. Então a gente chega nessa fórmula aqui final aqui, ó, que o diâmetro é raiz de 2 vezes a vazão sobre π. Só que lembrando que essas vazões aqui estão em litros por segundo. Eu preciso entrar com essas vazões na fórmula em metro cúbico por segundo. Por quê? Imagina aqui, ó, metro cúbico por segundo, né? A velocidade aqui estava em metro por segundo. Então, quando eu cortar, né, aqui o metro com o metro aqui cúbico da vazão, vai sobrar o que? Metro quadrado. Quando eu tirar a raiz de metro quadrado, vai ficar o valor final em metro. Tá bom? Então, lembrando aqui, para converter de litros por segundo, que é o que está ali, eu vou ter que colocar o que? Para metro cúbico, vai ficar metro cúbico sobre 1000 litros, né, por segundo. Então, o que acontece? Eu tenho que usar essa fórmula aqui normal, 2 vezes a vazão, dividido por 1000, para efetuar a conversão, vezes π.
Então, no trecho A, o que eu vou fazer? Como que vai ficar o diâmetro aqui? 2 vezes. Eu vou calcular esse diâmetro em qual dessas vazões? Sempre a gente vai calcular o diâmetro na faixa de vazão máxima. Por quê? O meu diâmetro tem que atender a vazão máxima. Se eu calculo uma faixa média, ele não vai conseguir atender nos dias de máxima vazão. Então, a gente dimensiona na pior das situações, vazão máxima. Então, 321. 321. E eu arredondo para o valor mais próximo, 300. Então aqui eu não fiz nada além de ir substituindo aqui, ó, né, 2 vezes a vazão dividido por 1000π, certo? Aqui também 2 vezes a vazão máxima dividido por 1000π, né, a raiz. Aqui 2 vezes a vazão dividido por 1000π, 2 vezes a vazão. Encontrei os diâmetros. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se com esses diâmetros que eu adotei aqui, vai ficar dentro das faixas de velocidade. Ou seja, se vai atender a velocidade máxima, né, se não vai ultrapassar os 3,5 que estava lá no começo do exercício, e nem se vai ficar inferior a 0,6 metros por segundo. Tem que atender essas duas condições, de velocidade máxima e mínima. Lembrando que a velocidade máxima vai ocorrer lá no K1, K2, né, no dia de maior consumo, no horário de maior consumo. E a velocidade mínima, né, vai acontecer no K3, quando você tem o menor consumo. Então vamos lá, verificação das velocidades. Como vazão é área vezes velocidade, a gente quer encontrar agora a velocidade, a gente tem que isolar a velocidade. A velocidade é igual a vazão, que estava do outro lado, e o V, o A que estava multiplicando, passa dividindo. Lembrando aqui que a área é aquilo, aquela mesma coisa de antes, né? Diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Então vamos lá. Velocidade é igual a vazão, diâmetro ao quadrado vezes 4. Aqui, lembrando que a gente tem que converter, né, a vazão aqui da mesma forma. Então nós vamos chegar nessa condição aqui, ó. Aqui está acontecendo algum erro aqui que não está aparecendo aqui o texto, mas aqui é 1000, tá bom, gente? Aqui é vazão sobre 1000 para converter, dividido pelo diâmetro, né? Esse diâmetro você vai ter que introduzir ele em metro também, a mesma coisa, tem que estar tudo em metro aqui. Vezes π sobre 4. Então, para o primeiro caso aqui, ó, a velocidade máxima seria o quê? A máxima vazão de A, dividido por 1000, sobre o diâmetro, aqui 0,3, né, porque é em metro ao quadrado, vezes π sobre 4. Isso dá uma velocidade de 2,29 metros por segundo. Olha aqui, o diâmetro calculado foi de 321 milímetros. Como nós adotamos de 300, nós adotamos um diâmetro menor. Quando você adota um diâmetro maior, logicamente a velocidade tende a aumentar. Nesse caso aqui, a gente vai ver, onde a gente tinha um diâmetro e escolheu um diâmetro maior, a velocidade tende a diminuir. Então vamos lá, aqui só substituiu, para a velocidade mínima, é lógico que eu vou usar a vazão mínima, né? Então deu 1,3 metros por segundo, atende. Para o trecho B, a velocidade máxima atende, velocidade mínima também atende. O trecho C, velocidade máxima atende, a velocidade mínima também atende. Para o trecho D, tanto a velocidade mínima, ou quer dizer, a máxima quanto a mínima, são iguais, visto que as vazões não têm variação, então as velocidades também são a mesma. Então aqui ficou 1,4, está uma faixa de velocidade boa. Se vocês quiserem tentar com 100, vai ficar próximo de 3. Então eu preferi usar essa aqui que está numa faixa mais aceitável, vai desgastar menos meu sistema, né? Menor perca de carga, menor atrito, vai preservar o conduto. Mas isso aqui é coisa de escolha. Todos os diâmetros, tanto de 100 quanto de 150, aqui atenderia tranquilamente. E para o trecho E, a velocidade máxima aqui ficou de 2,03. Esse trecho aqui também é interessante de observar uma coisa. Aqui, como aqui deu 352, a gente arredondou para 350, é um arredondamento bem quase que preciso, né? A gente arredondou muito pouco. Então a velocidade aumentou muito pouco também. A gente usou 2 no cálculo e aqui aumentou para 2,03. A velocidade mínima aqui ficou próximo do limite, né? Então, se a gente quisesse aqui, como aqui está uma faixa aceitável, a gente poderia diminuir um pouco essa seção aqui, né, para 300, para ver quanto ficava aqui, para ver se melhorava aqui. Mas, como aqui já atendeu, então não precisa de modificar. Poderia tentar para colocar um diâmetro menor, mas vai acontecer aquela coisa. Então eu prefiro
trabalhar mais para o lado da velocidade mínima, deixar a velocidade mínima próximo do limite e a velocidade máxima não extrapolar tanto. Questões de durabilidade depois de que a gente fizer uma obra desse tipo, né? Então, aqui ó, a gente só atualiza, aqui, atualizei, preenchi, e está calculada aí, feita aí a verificação das velocidades, né? Calculado os diâmetros e feita a verificação das velocidades. Então esse é o passo a passo desse exercício. A gente conclui aqui, e se você teve a oportunidade de aprender com esse vídeo, eu peço que você me ajude só compartilhando e se inscrevendo no meu canal, tá bom? Obrigado.